Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz que vem do nosso Senhor Jesus. Meus queridos, abramos as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Eu vou ler todo o capítulo, pela graça de Deus. Esta é a porção que nós iremos hoje expor. Gênesis 5, todo o capítulo. A leitura é um pouco longa. Eu sei que as genealogias não são o tipo de texto dos mais preferidos dos irmãos. Todavia, é a palavra de Deus e tem muito ensinamento aqui para nós. Esperamos no Senhor que Ele hoje nos revele estas coisas. Então ouçam com atenção e disposição à leitura da palavra do Senhor. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança que Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou, e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Voltando aqui para o verso de número 11. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Amém. Vamos, meus queridos, mais uma vez orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai bendito, Pai de misericórdia,
aqui estão diante de Ti e Teus filhos. Senhor, mais uma vez ratificamos a oração que fizemos, corrige-nos. Volve os nossos olhos para os céus, para a cidade celestial. E cada vez mais nos desmame, Senhor, desta terra, através deste texto. Senhor, faz com que esta palavra entre em nosso coração. Usa o pregador, Senhor, para falar ao coração de Teu povo verdades preciosas que transformam as vidas, desde as crianças até os mais velhos. E também regenere, Senhor, hoje, alguém que aqui, porventura, não conhecer Teu bendito Filho, o descendente da mulher. Nós Te rogamos, Senhor, por favor, Deus de abundante misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Você já desenhou alguma vez a sua árvore genealógica? Eu acho que todos aqui, algum dia, já tiveram esse exercício, né? É um exercício que nós importunamos os pais, porque eles têm que correr atrás de fotografias essas que há muito eles não viam, né? E então, dá muito trabalho recortar, pintar direitinho, mas não é um mero trabalho, digamos assim, de criança, um mero trabalho de pintar e recortar. Esse trabalho, ele faz com que nós voltemos para o passado. Ora, nós não somos totalmente gnós, por assim dizer. Aquilo que nós somos carrega a história do passado. Nós somos assim, onde nós vivemos, coisas que fazemos consciente ou inconscientemente, está sendo explicado quando nós retornamos ao passado. Fazer a árvore genealógica nos faz conhecer, inclusive, coisas que nós não sabíamos acerca de nossos avós, bisavós, e talvez aqueles que consigam encontrar os tataravós. Meus queridos, por que estamos falando disso? Porque nós estamos diante de uma árvore genealógica. Esse texto nos mostra a genealogia de Adão. Nós estamos diante da árvore genealógica de Noé. E vamos ver no futuro, lá em Lucas, depois vamos chegar a esse ponto, que essa história, ela não para em Noé. Ela chega, inclusive, até o nosso Salvador. Nós estamos diante de uma parte da árvore genealógica do Senhor Jesus. Você olha para esse texto e talvez você não preste muito atenção para os detalhes dele. Mas imagine como seria montar essa árvore genealógica. Imagine como seria se naqueles dias de Adão e naqueles dias de Metusalém tivesse uma máquina fotográfica, uma máquina de tirar retrato, e então alguém pudesse tirar a foto do rosto de Adão com 930 anos. E depois o rosto de Metusalém com 962 anos e 69 anos. Como seria essa árvore genealógica? Seria curioso, não é verdade? Aqui está a história deles. A história de cada um de nós. Ela tem um valor. Se dessemos espaço aqui para que todos falassem as suas histórias, seriam histórias impressionantes de vida. E por ser a nossa história, por ter esse peso de nossos antepassados, nós damos mais ouvidos, nós carregamos de maior peso essa história. Mas talvez você olhe para essa árvore genealógica e você não seja tão afeiçoado a ela, por ter nomes estranhos, é verdade, à nossa língua. Mas nós vamos ver, meus queridos, que essa árvore genealógica diz respeito a nós. E ela ela deve ter muito mais peso para nós e importância do que a nossa árvore genealógica, digamos assim, biológica.
Você crê que essas pessoas viveram tantos anos assim? Muitos dizem que é um conto. Muitos tentam dizer que, na verdade, esses anos, eles não são anos como o dia de hoje. São eras, são uma forma figurada de falar. Mas a verdade, nós iremos ver lá na frente, é que sim, são anos literais. E é fácil nós entendermos isso também quando nós olhamos o pós-dilúvio, onde ali a alimentação já muda, onde ali inclusive as pessoas vivem drasticamente menos, porque o clima da terra também mudou. E então podemos ter segurança que de fato, esses homens viveram tantos anos assim. De fato, isso é verdade. Aprenda a ler genealogia. Como eu disse no início, é um tipo de texto que a maioria dos crentes não gosta, não é muito apetecível ao paladar espiritual da igreja. E por que assim? Porque nós não sabemos exatamente o propósito de Deus colocar uma genealogia na Escritura. Nós precisamos entender por que Deus coloca uma genealogia no meio do texto bíblico. Aprenda, quando você estiver lendo a Escritura e você se deparar com uma genealogia, pare e perceba que Deus está ele está fazendo com uma recapitulação. Ele está rebobinando, digamos assim, a fita. Ele está fazendo-nos um overview da história para que ele então passe a mostrar um ponto muito importante de agora em diante. E é exatamente o que Deus está fazendo aqui. Toda a humanidade Abel tinha morrido. Onde estaria o descendente? E então vem Sete no final dela, do capítulo 4. E aqui nós vemos que depois que então se passa a invocar a Deus de forma mais intensa, é que Deus então coloca essa genealogia aqui. Nós vimos a genealogia da serpente. Vimos Lameque, perverso, violento. Mas aqui está a linhagem da mulher que Deus prometeu. O descendente, a linhagem do descendente da mulher. Aqui Deus está recapitulando a história, porque Ele irá cumprir a sua promessa. Aqui estão as diferenças entre essas linhagens, embora sejam todos pecadores. Essa genealogia ela é importante, meus irmãos. Perceba que então, em primeiro lugar, nós temos aqui a restauração da imagem divina na linhagem da mulher. A restauração da imagem divina na linhagem da mulher. Volte os seus olhos para o verso número 1 do capítulo 5, onde aqui nós vemos na história. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Perceba, aqui nós vemos dois tipos de geração. A primeira delas é uma geração extraordinária. Deus criou o homem. Sim, Ele fez um homem, nós já passamos por isso. Ele fez um homem adulto. Não houve nenhuma evolução. Ele fez um homem adulto. Deus, por assim dizer, gerou o ser humano. Paulo diz em Atos que todos somos geração dele. Então Deus criou o homem de uma forma extraordinária. É verdade que então viemos de um homem criado pelo Criador. Esse é o primeiro ser humano. Deus então fez o ser humano com uma grande dignidade. Irmãos, isso é importante. Perceba que já passamos por isso, mas o texto ressalta, e por isso então precisamos ressaltar também, que Deus fez o homem à sua semelhança. A dignidade que Deus colocou na natureza humana é a mais alta de toda a criação. Deus fez toda a criação e no final dela, ela fez o homem
como a pérola de toda a criação, e nele colocou a sua própria imagem. Ele o fez com a sua própria semelhança. Lá no Salmo 8, nós podemos ver sobre isso. Abra sua Bíblia no Salmo de número 8. Salmo de número 8, verso 3, diz o texto. Davi fala aqui, inspirado pelo Espírito, quando contemplo os teus céus. Imagino aqui Davi como que deitado sobre algum lugar, não sei se isso de fato foi assim, mas é a minha impressão, olhando para os céus, e ele diz, quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, Davi contempla tão grandes astros, tão grande amplitude, tão grande vastidão do céu, um céu tão grande e glorioso. E ele faz a pergunta: que é o homem? Que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Que é o homem diante de tanta vastidão, diante de tanta gloriosidade da criação? No entanto, fizeste-o por um pouco menor que Deus. Ou seja, um tanto é óbvio que a diferença entre o ser humano e Deus, ela é infinita. Nós somos criatura e Deus é o Criador. Mas o texto nos mostra, comparando com o restante da criação, que a distância entre nós, seres humanos, e Deus, ela não é tão grande. Pela honra e glória que Deus nos deu, fizeste por um pouco menor que Deus, e de glória e de honra o coroaste, deste domínio sobre as obras de tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Deus fez o homem à sua semelhança, e deu a ele uma dignidade muito grande. Isso é importante nessa história, nessa genealogia. O valor da natureza humana é grande, e nós temos de reconhecer isso. Perceba que então Deus definiu macho e fêmea, quando ele os uniu, é isso que vemos, homem e mulher. O texto original diz, é macho e fêmea. Ele os criou e os abençoou. Deus já criou-os definido. Isso não fica a ser escolhido e nem mesmo pode ser mudado. Deus fez assim macho e fêmea. E perceba um detalhe, quando Deus os criou, ele lhes chamou pelo nome de Adão. O texto não diz que ele chamou o homem de Adão. Ele chamou o homem e a mulher de Adão. Isso mostra a unidade que havia entre eles. Eles eram uma só carne, você lembra? Isso mostra, inclusive, isso explica, inclusive, porque uma mulher, quando se casa, toma o nome do seu esposo e se chama pelo nome de seu esposo. Deus lhes chamou Adão. Como isso é maravilhoso. E Deus dá então um só nome a eles. Essa é uma geração extraordinária, mas perceba que o texto tem vários refrões. E um deles é como o texto repete a palavra gerou. Adão gerou um filho à sua imagem e semelhança. Adão teve vários filhos. Perceba que depois diz o texto que ele teve filhos e filhas depois de 7. Então, o que fica registrado aqui é 7. E Adão gerou. Depois ele gerou filhos e filhas. 7 também gerou a Enos. E depois gerou filhos e filhas. E depois Cainã gerou filhos e filhas. E assim por diante, até vemos Noé gerando. É um refrão no texto. Eles passam a gerar, não como Deus criou o homem, agora por geração natural. Eles passam a gerar. E perceba, quando diz o texto no verso 3, que Adão gerou um filho à sua semelhança. Qual era a semelhança de Adão? A semelhança de Deus. Então Adão gera um filho à imagem também de Deus. Essa imagem está sendo transmitida mesmo após a queda. Essa imagem, ela está desfigurada. Ela está como que estraçalhada. Mas ela está em todo ser humano, inclusive nos crentes. É interessante que no relato da linhagem da mulher, o texto não diz que eles iam sendo gerados à imagem que foram criados. É óbvio
que a imagem de Deus estava neles. Mas isso não está aqui. Isso não está no relato da descendência da serpente. Isso então nos mostra como Deus não só manteve a sua semelhança nos crentes, mas Ele está restaurando ela. Ele está nos fazendo conforme a estatura de varão perfeito. A imagem de Deus perfeita, diz Paulo em Colossenses, é o seu próprio Filho. E é essa imagem que Ele está cada vez mais formando em nós, até que ela seja absoluta na eternidade. E é essa imagem que Adão está transmitindo a Sete. É uma imagem afetada pelo pecado. Mas perceba, é uma imagem que está sendo restaurada. É óbvio, meus irmãos, que as mulheres, elas engravidavam, e então gestavam seus filhos, e então davam à luz os seus filhos. Mas veja como o texto é curioso. Mais um detalhe nessa genealogia. Diz que os homens geravam. Diz que Sete gerou, Adão gerou, Cainã gerou. Isso nos mostra como, de fato, eles geravam, porque eles colocavam em suas esposas a semente da descendência prometida. E então, assim, ambos geravam seus filhos. Ambos participavam dessa geração. Ora, mas perceba que Sete não consegue transmitir mais essa imagem sem pecado. Se por um lado, essa imagem ela é cheia de dignidade, porque Deus colocou no homem a sua semelhança. Por outro lado, ela agora está sendo transmitida com pecado. Ela agora está sendo transmitida com aquele maldito orgulho que Adão e Eva tiveram e quiseram ser como Deus. Cada geração agora está sendo maculada com este pecado. O pecado que aconteceu em Adão está sendo transmitido por toda a humanidade agora. Cada árvore genealógica, seja lá qual for o rosto, está ali. O pecado original, seja em que país nasça, seja que ano for, está manchada com esse pecado, com aquilo que nos afastou de Deus. Que tristeza. É isso que vemos manchando a árvore genealógica de Noé, todos esses anos. Mas pela graça de Deus, Cristo é o segundo Adão. Se o primeiro falhou, o segundo obedeceu completamente. E é exatamente por causa dele que toda a genealogia está sendo restaurada, está sendo limpa, até que ele venha. Essa não é uma historinha, meus irmãos. Isso é fato. E quando nós seguimos a linha do tempo, não apenas até Noé, mas abra a sua Bíblia lá em Lucas 3. Nós vimos quem é o principal dessa genealogia. Lucas 3, verso de número 36. Diz o texto: Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este filho de Maalalel, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Esta é a genealogia do Senhor Jesus. No verso 23 diz: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos, ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Será se eram anos, será se eram dias literais que Gênesis trata? Se não forem, os anos de Cristo também não são literais. Se aquela é uma historinha inventada, um conto, a história de Cristo também é, porque a história dele está ligada àqueles dias.
Essa não é uma mera história de pessoas que viveram centenas de anos. Assim como a história de cada um de nós, alcançados por Cristo, não é uma história isolada. Ela faz parte de uma história muito maior, da genealogia do Senhor Jesus. Nós vemos aqui, meus queridos, em primeiro lugar, a restauração dessa imagem divina na linhagem da mulher. Mas em segundo lugar, nós vemos que a morte não é o fim. A morte não é o fim. Ora, é impossível que o homem não morresse. Deus disse a Adão: se comerdes do fruto, certamente morrereis. Adão, naquele momento, comeu o fruto e sua esposa, e eles não morrem fisicamente. Mas diz o texto, no verso 5, que depois de falar de todos os dias de Adão, que ele viveu 930 anos e morreu. A morte é uma realidade. Apesar de o ser humano, de nós, afastarmos a ideia dela, até que nos deparamos com um funeral. A morte é uma realidade. Nós não podemos negá-la. Ela faz parte das genealogias de cada um de nós. Este é o caminho de todos e inclusive dos crentes. Essa é a genealogia da linhagem da mulher. E aqui no meio dessa genealogia o que vemos? Um refrão se repetindo: e morreu, e morreu, e morreu, e morreu. A morte, meus irmãos, ela está presente. Ela atinge inclusive aqueles que Deus ama. Isso é inevitável. Mas percebam uma coisa: ela não é o fim. A morte não é o fim. Você deve ter percebido, na leitura da história, acerca de Enoque. Enoque viveu, diz o verso 21, 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. É a única parte da genealogia de Noé onde não há e morreu. A morte, ela é uma realidade na genealogia dos cristãos, mas ela não é o fim. Ela não é o fim. Enoque não morreu porque ele andava com Deus. Ele vivia em santidade, em retidão. Ele vivia de forma tão celestial que Deus o tomou para viver num lugar mais santo do que essa terra contaminada de pecado. Você não quer se deparar com a morte? Viva como Enoque. Não, isso não significa que você será tomado como ele. Mas talvez signifique que tu apressarás a vinda do Senhor Jesus e tu não passarás pela morte. Enoque se dedicava à santidade. Ele andava com Deus. A sua vida era perante o Senhor em tudo que ele fazia. Não só Enoque, mas Abraão também andava com Deus. Deus chamou ele lá em Gênesis 17 e diz: anda perante a minha face. Mas perceba a discrepância entre Enoque, o sétimo, depois de Adão, na linhagem da mulher, e Lameque, o sétimo, depois de Adão, na linhagem da serpente. Enquanto Lameque era violento, enquanto Lameque diz: pisaram, me feriram e eu matei um homem. Um jovem pisou no meu pé e eu matei. E ele canta, ele faz uma música para se orgulhar de sua violência. Enoque andava com Deus. Eram ambos pecadores, mas Enoque andava com Deus, era santo. Que grande discrepância. Talvez você leia essa genealogia
Compare Enoque com os outros e tenha pena de Enoque. Adão viveu 930 anos. Metusalém, 969. Enoque, 365. Coitado, como ele viveu pouco. Morreu jovem. Ora, meus irmãos, a morte nem a vida nessa terra, elas devem ser tão valorosas para nós, a ponto de nós desejarmos ficar aqui por um bom tempo e não ir para junto do Pai. Não tenha pena de Enoque. Não tenha pena daqueles que morrem no Senhor. Eles não são dignos de pena. Eles gozam agora da face de Deus. Eles estão muito além de nós. Eles experimentam uma realidade que não tem pecado algum. Como ter pena de alguém assim? Ainda que tenha morrido jovem, se pudéssemos fazer uma idade espiritual de Enoque, talvez ela passasse de todos esses aqui, porque ele viveu de forma intensa para Deus. Abra sua Bíblia lá em Judas, verso 14 e 15. Judas 14, 15. Diz o texto: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra eles. Enoque era um perturbador daqueles dias. Vocês lembram que falavam assim, inclusive de Paulo? Vem o perturbador. Enoque não somente se dedicava a viver uma vida santa, mas ele publicava o pecado daquela época contra o seu Senhor. Enoque vivia de forma intensa. E foi por isso que Deus o tomou para si. É isso que vemos em segundo lugar, meus irmãos. A morte não é o fim. E talvez você pergunte, mas como assim a morte não é o fim? O Senhor Jesus diz lá em João 11, 26, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Em outro lugar ele diz, ainda que morra, viverá. A morte não é o fim. Não olhe apenas para Enoque, olhe para todos os outros que morreram. Mas a sua vida não acabou ali, pelo contrário. Nós vemos em segundo lugar que a morte não é o fim, mas em terceiro e último, nós vemos a esperança de Lameque, o pai de Noé. Não Lameque, o violento, da descendência da serpente, mas Lameque, o pai de Noé. Veja o que ele diz. Diz o texto no verso 28, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque coloca para fora a sua esperança, a sua oração, o seu suspiro. Não, ele não está dizendo aqui que o trabalho é ruim. Lameque não era um preguiçoso. Ele usa as fadigas do trabalho para falar das consequências do pecado. Deus amaldiçoou de fato a terra. Nós já passamos por esse texto. E ele então suspira. A sua alma está desejosa de que todas essas consequências do pecado acabem.
A sua alma está cansada. Perceba, Lameque viveu muitos dias. Ele gerou a Noé quando tinha 182 anos. E aqui está uma alma cansada. Já iremos ver na próxima pregação, em Gênesis 6, o contexto em que estava Lameque. O povo de Deus havia se misturado, os homens crentes casando-se com mulheres ímpias e vice-versa. A corrupção estava crescendo. Tudo aquilo cansava o coração de Noé, de Lameque. E ele então suspira. E ele deseja que venha logo o consolo. E é exatamente isso que significa a palavra Noé: conforto, descanso. Aquele em quem descansará a sua alma. Noé significa descanso. Mas esse Noé é pequeno demais para aquele que nos salvou, para aquele que substituiu-nos no meio do furacão da ira de Deus, naquele dia em que houve trevas, naquele dia onde houve terremoto, e então ele nos salvou e nos substituiu. Esse Noé traz pouco descanso, mas o descendente da mulher traz perfeito descanso para toda a alma cansada, cansada de seus pecados, cansada das consequências do pecado nessa vida, cansada de injustiças, cansada de lutar contra os seus pecados e fazer o bem por vezes, mas por outras vezes fazer o mal, porque o pecado ainda habita. Cristo é o nosso Noé. Nós vemos aqui a esperança de Lameque. E nós vemos que Noé, então, continua alimentando essa esperança. E diz o texto no verso 32, era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé, na esperança de que viesse o descanso. Ora, meus irmãos, que aplicações nós temos para as nossas vidas hoje? Diante dessa genealogia, diante dessa história. Rapazes e moças, em primeiro lugar eu me dirijo a vocês. Vocês têm esperança nesse descendente que Lameque, o pai de Noé, tinha? Vocês que estão incluídos na história da igreja, porque os seus pais trouxeram vocês para que fossem batizados, mas vocês que já vão crescendo e chegando a uma idade que entendem, vocês têm esperança nesse descendente? Onde está a esperança de vocês? Vocês vislumbram uma carreira de trabalho, morar num lugar melhor, uma casa, construir uma história a parte de Cristo? A sua esperança está nesse descendente? Você crê em Jesus? Ou a sua esperança está nessa vida? Em viver muitos anos, como Adão viveu, e depois morreu. Deposite a sua esperança nele. E se você ainda não se decidiu e tem idade, busque ao Senhor para que Ele te dê a fé nesse bendito descendente. Essa é a primeira aplicação. Mas não somente aqueles que não professaram a fé, aqueles que também já professaram a fé. Nós temos a oportunidade, irmãos, de reconsiderar o nosso coração. É nele que está a nossa esperança. É no Senhor Jesus. Quando você vive em apertos desta vida, como Noé, aliás, como Lameque, nas fadigas e nos sofrimentos, para onde volve os seus olhos?
para um lugar mais confortável nessa vida, onde é que os teus olhos vão? Só há um lugar de descanso para as nossas almas. É naquele que tomou todo o tormento, todo o nosso tormento, toda a nossa agonia de alma. Só há descanso nele. Em segundo lugar, o teu desejo é o desejo de Noé? Porque o desejo de Noé é que viesse esse descendente, aquele que consola. É semelhante, inclusive, ao desejo de Paulo, lá em Filipenses 1:23. Paulo diz, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Ó irmãos, quando lidamos com a morte, nós ainda trememos. Trememos porque somos palha, porque ainda somos pecadores. Mas pergunte, como Davi fazia: por que você treme? Por que tremes, ó minha alma? Parafraseando as palavras de Davi. Por que tens medo de que chegue o fim, que na verdade será o início? Por que, ó minha alma? Por que não oramos de forma efusiva, dizendo Maranata, que se acabe logo essa vida nessa terra, de tantos cansaços? Por vezes ainda temos um plano, um projeto, né? E ficamos assim: Senhor, espera. Ó irmãos, como devemos orar e suspirar como no Lameque, pai de Noé. Em terceiro e último lugar, pais, que legado vocês têm deixado aos seus filhos? Quando eles desenharem lá na frente, quando seus filhos, quando seus netos desenharem, seus bisnetos desenharem a árvore genealógica lá na frente, qual legado estará naquelas linhas que ligam vocês a eles? Vocês têm cuidado do coração de seus filhos para que eles amem a Cristo, esse descendente? Para que eles amem o culto? Vocês têm tratado de seus filhos não meramente de forma externa, não meramente o comportamento dele, mas vocês têm tratado do coração deles? Vocês têm perguntado se eles creem em Cristo? Vocês têm orado com eles? Vocês têm lido a Bíblia com eles? Vocês têm tido paciência em ensinar o coração deles? Que legado vocês têm deixado aos seus filhos? É uma pergunta que devemos responder, mas em último lugar, alegre-se. 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 Alegre-se porque Cristo te faz participar da salvação dos seus descendentes que são eleitos. Talvez você não tenha a oportunidade de conhecer os seus netos, mas alegre-se, porque se eles são eleitos, Cristo te faz participar dela. Todo o seu esforço hoje não é em vão. Alegre-se, especialmente aqueles que não são filhos de crentes, porque até então a sua linhagem era a linhagem de Lameque, o perverso, dos descendentes da serpente, mas Deus te chamou, e aí então começa a linhagem de Cristo Jesus. Como isso é maravilhoso!
Aqueles que têm filhos estão afastados do Evangelho. Insistam com o Senhor em oração. Salmo 3 diz que a salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. E Ele, no seu tempo, se assim quiser, chamará. Talvez você nem esteja vivo para ver, mas continue orando. Ele pode chamar. E lá na eternidade, tu saberás como foi a tua árvore genealógica. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.